Mink é uma carteira digital que ajuda você a atingir suas metas, fornecendo um portal para os melhores protocolos de DeFi. Com a Mink você consegue comprar, economizar e investir em stablecoins e DeFi de uma maneira muito mais intuitiva que qualquer carteira da atualidade. Somente você pode acessar seus fundos, nunca a Mink ou qualquer outra pessoa. Mink é uma carteira de autocustódia que lhe dá acesso direto para o universo cripto e o melhor de tudo é que você consegue comprar stablecoins de maneira fácil e segura com Apple Pay, Google Pay e Pix. Não perca tempo, baixe o aplicativo da Mink hoje. Mink e Bankless Brasil construindo acessos para o mundo Web3. Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? NoodleCash é um provedor de conectividade para a internet das coisas. Com rede de baixa energia Bluetooth, ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe Noodle Cash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais Noodle Cash App. Bankless Brasil agradece o apoio. Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a ser mais Bankless. Hoje temos uma convidada muito mais do que especial. Curi, apresente a nossa convidada e diga qual é a dinâmica do episódio de hoje. Boa, fala galera, pô, prazer enorme estar aqui com vocês. O podcast hoje vai ser mais do que especial. A gente trouxe a Vanessa. Pô, Vanessa, tem muita coisa para falar, então eu vou aos poucos. Depois, Vanessa, por favor, continue se apresentando pra gente. Pô, a Vanessa é brasileira, nômade, artista visual, apaixonada por história, padrões, arte pública e comunitária. Eu sei que tem muito mais coisa pra gente te destacar aqui também, então depois você continua. E hoje aí no podcast a gente vai falar sobre um assunto muito importante que até então a gente nunca trouxe aqui no podcast do Bankless. A gente vai falar sobre inteligência artificial e como que isso está também mudando o mundo já agora, não só no futuro. Então a gente imaginava muita coisa acontecer só lá na frente, mas já estão acontecendo. Então, Vanessa, pô, seja muito bem-vinda. Prazer enorme ter você aqui no nosso podcast para falar sobre um tema que todo mundo tem que aprender. Então, pô, fica à vontade para se introduzir aí também. Olá, obrigada, é um prazer. Fico feliz pelo convite e poder trocar mais ideias sobre isso. Então, começando rapidamente sobre inteligência artificial e arte, né? Mas principalmente sobre geração de imagens e como lidar com a inteligência artificial hoje em dia. Tipo, basicamente, a gente está vivendo agora uma revolução, assim, tipo, em como criamos imagens e texto também. Claro, inteligência artificial ainda faz muito mais que isso, mas esse é o ponto que eu vou trabalhar, mais relacionado à arte. E não sei, assim, se a boa parte dos ouvintes tem acompanhado, acho que muita gente já ouviu falar do DALL-E, modelo DALL-E 2. Isso começou a aparecer bastante, mesmo na grande mídia, e também o fato de uma pessoa ter ganho um concurso de arte digital usando um programa de inteligência artificial. Então, acho que seria legal a gente poder discutir aqui de uma forma bem introdutória, assim, o que está acontecendo, o que significa isso tudo, o que está por trás disso e como isso vai impactar a vida de todos nós, né? E também da onde estão vindo os dados, que algoritmos são esses? Tem muita coisa para falar. Muita coisa mesmo. Bom, primeiro de tudo então, Vanessa, fale pra gente, nos conte um pouquinho sobre o seu background, da onde você veio, como é que você veio parar aqui hoje. Sim. Então, eu estudei no Rio de Janeiro, na UERJ, História da Arte. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a me envolver com arte urbana e o motivo foi porque eu era apaixonada por pintura, mas eu via que boa parte dos meus colegas, assim, até de colégio e tal, quase não iam ao museu, se sentiam muito desconectados da arte. E nos anos 2000 é quando a arte urbana começou a bombar no Rio de Janeiro.
E era muito bonito, assim, ver como as pessoas se relacionavam com aquilo, tiravam fotos, postavam. Então eu achei aquilo muito dinâmico, comecei a fazer a pintura na rua, assim, tipo, comecei pintando pessoas que poderiam ter vivido no lugar onde eu estava pintando, era ali no Morro da Conceição, acabei estudando a história da região, quando eu vi estava envolvida, tá fazendo, coordenando projetos de moral para a ONG, fiz um monte de coisa diferente, abri uma editora com a minha família, de livros infantis, daí foi a partir da arte urbana que eu acabei eventualmente conhecendo máquina de corte a laser, então fabricação digital, porque eu vi que para fazer stencil, assim, eu tinha algumas ideias de stencil, eu queria fazer azulejos em perspectiva, que eu achava bonito isso do Rio de Janeiro, né? Pensei, pô, talvez essa seja a arte urbana antiga do Rio, só essas decorações. E corte a laser, para quem não sabe, assim, você faz o design no computador, você envia para a máquina e ela consegue cortar numa precisão incrível, assim, extremamente fino, em papel, em madeira, em vários formatos. Eu fazia em papel mesmo e usava isso para fazer pintura na rua, assim. E foi a partir do corte a laser que eu comecei a ter mais entrada, assim, em fazer mais murais internacionais, ser chamada para exposições, fiz um monte de residências artísticas e comecei a pegar mais projetos. E já que eu estava trabalhando com corte a laser, já que era um design feito no computador, então eu ia do Illustrator para a máquina, comecei a pesquisar mais arte algorítmica e pensando assim, e se o padrão for um código? E também pensava assim, o azulejo, mas pô, o azulejo lembra arte mourística, eu comecei a estudar arte mourística, arte islâmica, e vi que era muito mais sobre o padrão. Quando eu vi, eu estava estudando arte generativa, estava estudando a lógica dos padrões, e estava estudando a história da arte generativa, aí eu comecei até a estudar arte indígena, eu fui viver com os Rune Queens, um grupo de Rune Queens na Amazônia por um tempo, fiz um projeto com eles, só sobre padrões, eu comecei a misturar projeção mapeada com pintura, cara, era uma coisa foi levando a outra, então assim, é complexo dizer. Ah, mas eventualmente, assim, eu acabei passando cada vez mais tempo em Nova York, fazendo residências e me envolvendo com a cena de arte e tecnologia lá. E foi onde eu conheci o Gene Kogan, que é o meu namorado, a gente está juntos há uns 3 anos. E o Gene é uma das pessoas, é considerado pioneiro na cena de arte e inteligência artificial. Ele estudou na Columbia, matemática aplicada, Columbia é uma grande universidade de Nova York, e passou a estudar recomendações de músicas ainda em 2013. E, bem, basicamente, assim, ele fez parte desse movimento, assim, ele viu bem de perto todo o desenvolvimento dessas ferramentas que agora estão cada vez mais acessíveis, que você pode apenas escrever uma frase e você tem uma imagem extremamente complexa acontecendo na sua frente. Então, desde então, assim, eu moro com o Gene, a gente faz tudo junto, a gente tem um projeto na Califórnia chamado Universidade de Marte, Mars College, e eu acabo discutindo sobre inteligência artificial todos os dias, todo o tempo, assim, por um lado foi também difícil, que eu senti, assim, como se esse mundo dele tivesse tomado o meu, quando eu vi, era tipo, caraca, não tem, tipo, antes eu achava que era um assunto interessante e tal, legal, depois eu vejo, putz, tipo, todos os artistas vão ter que descobrir sobre isso, agora não é mais uma escolha. Boa, legal, legal. E Vanessa, conta pra gente aqui, como que você chegou nesse universo de cripto, Web3, NFTs? Como é que foi esse primeiro contato e o que te chamou a atenção também nesse universo? Então, foi também através desse grupo de inteligência artificial, que tudo é pelo Twitter. Então, para acompanhar o que está acontecendo na cena, tipo, todo mundo se comunica pelo Twitter, os pesquisadores, os artistas, o desenvolvimento, é tudo no open source. E então vários amigos meus e do Jean, assim, que são da arte digital, começaram a publicar NFT. Principalmente assim, em 2020 eu já estava vendo bastante. Eu olhei assim, pô, mas o que é isso? Qual o sentido disso? Não entendia muito. E os nossos amigos não pararam de falar de cripto, a gente só falava de criptos. Assim, você já conhecia muita gente de cripto, assim, desde novinhas. Acho que eu tinha uns amigos em 2014 minerando Bitcoin. Tem o Pedro Vitor Brandão aqui no Rio, que é um artista bem legal, que fez um projeto que era, basicamente ele vendeu um computador minerando Bitcoin como uma escultura.
Então, assim, eu já tinha algum contato, mas foi em 2020 que eu comecei a ver uma série de artistas mintando, né? E a gente, quando eu vejo, a gente só fala sobre isso o tempo todo. E o Jim ouvindo também o podcast da Bankless, a gente começando a pensar assim, investimentos e pandemia, pensando em inflação e o sentido das coisas, e lidar com imigração, se dar cada vez mais conta do quanto a gente está em desvantagem recebendo em real. É, é algo que fez prestar muito mais atenção em cripto, eventualmente. Assim, depois dessa barreira inicial de você olhar, ué, mas o que é isso? Como assim? Eu posso pagar meu aluguel com Bitcoin? Não posso. Então, aí, eventualmente a gente vê assim, não, peraí, tem como, a gente precisa, mas então, demora um pouquinho assim de aprendizado. Legal, muito interessante. Inclusive, você já deve ter algum projeto que a gente vai falar aqui no decorrer do episódio, mas eu queria saber, assim, sobre esse tempo de estudo seu, sobre a tecnologia blockchain e tal. Na sua opinião, quais são os benefícios que você vê que a blockchain pode agregar para o mundo em geral? Assim? Cara, sinceramente, com essa questão da inteligência artificial, eu acho que a gente já está atrasado, assim, quando você tira uma foto, assim, a gente precisa ter algum tipo de certificado a nível de blockchain, assim, algo que seja que você esteja assinando como um certificado digital, assim, tipo, você tem ali a assinatura da sua carteira, alguma coisa para provar que aquilo foi tirado em tal lugar, em tal hora. E, se possível, já com metadado da sua câmera. Porque, assim, não tem como impedir deepfake. Não tem. Isso vai acontecer. Já era muito fácil com Photoshop, já era fácil de fazer, alguém com algum critério e tal. Mas agora é ridiculamente fácil. E eu já estava mesmo, assim, acompanhando desde 2020 que eu me dei conta que já era possível treinar uma GAN, né, um tipo de geração de imagens por inteligência artificial com o trabalho de um só artista. Você baixava umas 300 fotos de uma pessoa, se o trabalho for relativamente parecido, né? Hoje em dia é mais fácil ainda, mas naquela época você precisava de muitas imagens e que elas tivessem uma consistência, que elas fossem relativamente parecidas para você conseguir um resultado ali que lembrasse. Mas eu vi assim, cara, já tinha gente, tipo, baixando o perfil de Instagram, um monte de perfil de Instagram para treinar inteligência artificial e vendendo como trabalho é, de artístico em lugares, assim, bem reconhecidos, que eu olhei assim, mas peraí, isso é muito simples de fazer. E isso vem, assim, isso tá vindo de dados de pessoas, assim, que simplesmente estão disponíveis, já não tinha controle. Então, claro, acho que deepfake é uma questão ainda muito pior, mas, assim, cara, para o meio artístico, para tudo, assim, cada vez mais essa questão de você assinar é, de uma forma, algum tipo de protocolo universal, se torna cada vez mais necessária, né? Então, claro, cada blockchain vai ter as suas qualidades. Acho que eventualmente qualquer coisa que a gente fizer, você precisa ter ali, tipo, de alguma forma registrado, né? Algo que você não possa ser, o registro não possa ser mudado. Não, com certeza. E essa história que você contou do deepfake me lembrou o caso que a gente viu recentemente de uma influencer muito famosa no Twitter, que quando o pessoal foi descobrir, era um cara usando deepfake se passando de uma mulher, e o cara, ela tinha, sei lá, mais de 10, 20 mil seguidores no Twitter. Então, e isso é só um exemplo bobo, né? Assim, o tanto de perigo que a gente consegue correr, até em nível pessoal mesmo, com questões assim, é algo realmente preocupante e que, pô, tá aí já. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem uma onda muito grande de fakes no Instagram agora. Você não precisa nem ser famoso, você precisa ter um perfil no Instagram e você tem um fake. Pô, imagina quando um fake conseguir passar pela sua cara, fazer um vídeo falando que é você. Então, assim, é até assustador, cara. É assustador mesmo. Então, isso já dá para fazer e tem um nível que a gente tem que se preocupar muito com a inteligência artificial, que é a facilidade de autoritarismo, né? Então, por isso que o open source, descentralização, é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Porque imagina, talvez, não sei se o governo chinês já está fazendo isso, mas se quiser, faz. Você quiser assumir com alguém, tipo um oponente político, você mata a pessoa, mas assim, você tem como treinar uma inteligência artificial para parecer a pessoa, assim, tipo, vai envelhecendo até e se move como uma pessoa, um avatar, etc. E fala com uma pessoa
tem a voz da pessoa, os trejeitos da pessoa, tudo treinado. E aí a família continua falando com a pessoa pela webcam, acha que não sei quem, foi exilado, teve um problema com o país, não sei quem foi embora, está foragido. E, tipo, na verdade a pessoa morreu e ninguém sabe. Então, assim, ou até não só para a família, mas essa pessoa, para a pessoa ser totalmente falsa e estar ali fazendo anúncios, o que for, né? É, gente, é por isso que nós precisamos de outras formas de autenticar e que essas formas. Blockchain também é muito uma questão de governança, né? De como essas cadeias elas vão evoluindo. A gente viu agora o merge da Ethereum. É bonito de ver assim quanto a comunidade faz parte, né, da discussão do que aquilo está se tornando. Os desenvolvedores são essenciais para o futuro de uma blockchain. Se a blockchain não tiver uma grande comunidade de desenvolvedores, e é bonito também, assim, não basta uma grande companhia contratar um bando de desenvolvedores, você precisa o open source sempre é mais rápido, é mais gente criando, tendo ideia e desenvolvendo em cima. E é isso que dá a força. Então, acho que é um contraponto essencial para a tendência centralizadora da AI. Eu não acho que não acho que total descentralização resolve, mas você precisa de uma dança entre esses polos. Vanessa, a gente está falando bastante sobre inteligência artificial. Você consegue falar para mim, resumir ou tentar explicar de forma simples, como se eu tivesse 5 anos, o que é inteligência artificial? Olha, inteligência artificial, tal como a gente trabalha hoje, é muito baseado assim, em modelos estatísticos. Aí agora, peraí, criança de 5 anos entende estatística? Sabe o que é estatística? Então, assim, tem o mais básico assim, de estatística de pixels. Você tem um monte de números, você está tentando ali encontrar um padrão naquilo. Você vai encontrando. Só que assim, você tem. Para o ser humano, na verdade, a gente é muito bom de reconhecer padrão, mas a forma como a gente reconhece, pelo menos a nível do alto nível do cérebro, é bem diferente. A inteligência artificial, os modelos redes neurais, como a gente chama, eles são uma tentativa de copiar o mesmo hardware do nosso cérebro, como se fosse muitas e muitas camadas de pequenos neurônios que eles chamam que estão passando sinapses, assim, sinapses são tipo números, são dados de um para o outro. E imagina assim, você tem uma imagem. A forma como uma inteligência artificial vai ver é tipo um monte de pixels, é só tipo numerozinhos dos pixels. E aí também vai fazer uma série de análises naquela imagem. Então, assim, imagina que uma camada da inteligência artificial vai conseguir ver tipo, a imagem em termos dos contrastes, só de preto e branco, assim, os contrastes mais fortes. Outra vai ver os contrastes em termos de uma cor, outra vai ver os contrastes em termos de. Então, assim, tem inúmeras dessas categorias de análise. Então, e a partir do cruzamento de todas essas categorias, você consegue ali tentar recriar a coisa. Isso tipo, narrando muito simplesmente o que seria uma inteligência artificial, assim, de geração de imagem, computer vision, visão de computador para geração de imagem. Agora, imagina que vai fazer algo parecido para um modelo de linguagem, né? Você tem tipo você tem um livro e vai ver tipo quais são a letra que mais aparece, as palavras que mais aparecem, qual é a relação entre como as palavras são usadas, quantas vezes tal palavra é usada com não sei o quê. E aí, em cima disso, você vai colocando cada vez mais funções, né? Você vai aprimorando aquele sistema. Agora, esses sistemas que a gente está que estão bombando, assim, de você escreve uma frase e vem uma imagem, eles já são inteligência artificial multimodal. Então, está combinando um modelo de linguagem, está combinando um modelo que consegue, a partir de texto, reconhecer o que tem na imagem, e é isso combinado com um modelo que é só geração de imagem, que era mais estatística de pixel, assim. Vai do mais simples, que é só tipo conseguir reconhecer o que é um rosto, ao entender, tipo, nas imagens, tipo, tem esse padrão aqui. Tipo, aqui é mais escuro, tem esse aqui, a partir de reconhecer, isso aqui é um rosto porque tem essa simetria. E aí se liga
tudo. Aí o Não computador sei se eu consegui coleta explicar. os dados e ele faz análises, sei lá, com outros dados e cria-se alguma coisa de forma automática. Seria isso? De forma autônoma? Então, é incrível que assim, redes neurais, enquanto conceito, existe desde os anos 40. Então, o que realmente mudou nos últimos anos é a capacidade de computação. Então, se fala que muito do poder da inteligência artificial hoje está vindo do deep learning, que é o aprendizado profundo, que é uma atuação que a gente chama de força bruta. Significa que é tipo muita computação, é muita análise daqueles dados para conseguir entregar o resultado final. Então, assim, uma das coisas que mais deu boom na inteligência artificial nos últimos anos, não só claro, as máquinas hoje em dia são muito mais potentes, né? Como a quantidade de dados disponíveis. Então, assim, todos nós estamos contribuindo para o desenvolvimento da inteligência artificial. A internet é é, a grande fonte da pesquisa Os de inteligência artificial, algoritmos, porque para treinar esses modelos. eu ia dizer para você, desculpa, eu tô entendendo. Os algoritmos que tanto se fala que existe Facebook, Instagram, essas redes sociais, isso é uma forma de inteligência artificial, são algoritmos criados para fazer um certo tipo de coisa. Pode ser chamado, considerado inteligência artificial isso daí? Então, o que acontece? O Facebook, quando ele começou, não era inteligência artificial. Era uma página PHP, lá com suas determinadas funções. Hoje em dia, todos eles usam muito inteligência artificial. Então, assim, a diferença. Algoritmo não significa inteligência artificial. Algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, assim, é uma sequência de instruções. Então, assim, programação e inteligência artificial são coisas diferentes. A diferença de algoritmos de inteligência artificial bem, para começar a arquitetura deles, né? Tipo, e geralmente você não tá ali programando uma inteligência artificial de cabo a rabo, assim. Geralmente você tá trabalhando em cima de uma pesquisa maior, você cria uma arquitetura ali de uma rede neural, isso é outra coisa, assim. E aí você pode aplicar ou trabalhar em cima disso. Agora, hoje em dia, Facebook, Google, todos eles usam inteligência artificial, por exemplo, para analisar dados dos usuários. O que acontece? Todos nós estamos fornecendo dados e para conseguir tirar a inteligência dali, para conseguir melhorar as pesquisas, etc., a inteligência artificial se torna cada vez mais necessária. Então, assim, inteligência artificial é para realizar tarefas complexas. Por exemplo, para reconhecer a face de uma pessoa específica, você precisa de inteligência artificial. O Google está fazendo, e o Facebook estão fazendo isso o tempo todo. Para você ter resultados aprimorados ali na pesquisa, cada vez o Google usa mais. A tradução do Google é muito boa e é já com modelo de linguagem. É, é isso. Então, também, para treinar esses modelos mais capazes, você precisa de uma quantidade absurda. Assim. Eles estão pegando simplesmente dados da internet. E também um dos grandes divisores de água é a qualidade de dados que você tem acesso. Então, o Facebook, todos os dados, tudo que a gente faz ali é dado para eles aprimorarem os modelos. Boa, boa. Pô, bem interessante esse ponto. É algo realmente a se questionar até quando a gente fala de uso de redes sociais mesmo, né? Mas, Vanessa, conta pra gente também, assim, aproveitando que você está explicando conceitos, né? O que é arte generativa, que a gente ouve tanto no ecossistema, né? E como que funciona esse processo de criação desse tipo de arte? Eu sei que é uma coisa muito complexa, então também o máximo que você conseguir resumir e deixar simples, fica totalmente à vontade aqui, tá? Tá? Então, arte generativa, na verdade, não é tão complexo. Por exemplo, sabe, padrão tradicional indígena, muitos deles é arte generativa. A arte generativa é basicamente quando você tem um sistema, você tem ali uma rede, tipo, regras de composição, você está seguindo aquilo. Tipo, a partir da interação daquelas regras, você cria ali a imagem. Então, arte generativa, tipo, arte islâmica, arte generativa, muito dessas padronagens tipo perfeitamente arte generativa. É algo que as pessoas fazem desde sempre, assim. Então, agora, desde que começou
já nos anos 50, 60, tinha várias pessoas experimentando com arte computacional, arte generativa, é, faz- é, fazendo máquina de desenho, que é tipo uma impressora, né? Mesmo, você tem ali uma canetinha desenhando com uma plota, né? Com o eixo X e Y. Então, arte generativa não necessariamente significa inteligência artificial. Agora, você tendo um sistema de inteligência artificial, assim, também é algorítmico, é também baseado em programação. É o que eu estava dizendo antes, assim, tipo, Facebook é inteligência artificial? Não, Facebook, tipo, algoritmo não significa inteligência artificial. Você tem coisas bem mais simples, bem mais diretas e com uma sequência finita mesmo. Quando entra inteligência artificial, já são esses modelos maiores e é, e aí já é um outro processo, assim, até o pessoal que programa mesmo com inteligência artificial, normalmente o que eles fazem é, tipo, tem um modelo que foi publicado por pesquisadores, eles vão pegar aquilo, baixar o modelo, assim, tipo, como você fica no seu computador mesmo, os menores, e vão, tipo, alterar alguns parâmetros por código, tem algum controle ali na forma de criação de imagens. Então, assim, tem um controle na forma como as coisas vão interagir, você tenta. No final, ainda é um campo muito experimental. Então, assim, nesse sentido, você tem como fazer várias coisas generativas. Mas eu acho que tem sido meio confuso hoje em dia, que as pessoas estão chamando de arte generativa, tipo, vai desde processing, né? Que é tipo, só é uma programação mais direta, tipo, fazer mais padrão geométrico e tal, isso é mais comum do process. Tipo, você faz uma frase com Midjourney, com um modelo de AI agora e publica, você está dizendo que aquilo é arte generativa, tipo, cara, em termos de processo não tem nada a ver. Geralmente eu vejo mais como arte generativa a pessoa que está trabalhando com um sistema de geração de imagens, em que as regras daquele sistema é, são um interesse artístico da pessoa. E menos, assim, até menos do que a imagem final. Mas, sinceramente, eu não sei se vai dar para carregar isso, porque eu já vi tanta exposição grande de arte, chamando de arte generativa quem eu sei que não está programando nada, é, que acho que ficou meio confuso mesmo, assim, mas talvez não vá dar para segurar mais esse termo, dizer, não, tem essa diferença, acho que daqui a pouco, assim, tipo, todo mundo ali usando inteligência artificial que vai estar no Photoshop ou no outro vai dizer assim, minha arte generativa. Boa. Confesso que eu também eu nem sabia, viu? Eu perguntei porque eu achei que era uma coisa muito mais complexa do que você respondeu, então achei bem interessante. E aproveitando que a gente está falando de arte e desses sistemas de inteligência artificial, né? Hoje, como você mesmo mencionou, a gente tem uma série de mecanismos de inteligência artificial diferentes. A gente tem um DALL-E, a gente tem um Nightcaf, a gente tem OpenAI, a gente tem o próprio Eden, que a gente vai entrar mais para frente aqui no podcast. Qual que é a diferença entre esses diferentes mecanismos, entre essas diferentes ferramentas? Existe alguma diferença entre elas? Sim, existe muita diferença. Elas são treinadas por grupos diferentes, elas têm potenciais diferentes. Então, assim, Dali foi feito pela OpenAI. OpenAI é uma empresa privada, um centro de pesquisa. É, já mudou bastante, assim, desde que foi fundado, né? Agora ele está tentando ser um pouco mais comercial. A gente fica sacaneando que é tipo de OpenAI, não tem nada de aberto, nada de open. Mas a OpenAI desenvolve muito sistema, assim, tipo, mesmo os modelos open source bebem muito da OpenAI. Tipo, o Clip foi um modelo que eles publicaram, que é, tipo, dos mais importantes. É como se fosse um modelo que está usado ali no meio, assim, tipo, que conecta o texto com a imagem, é, tipo, essencial para a coisa acontecer. Então, tudo meio que bebe um pouco da OpenAI nesse sentido. Então, assim, a OpenAI criou o DALL-E. O DALL-E, se você comparar com o Midjourney ou com a Stable Diffusion, você vai ver que com a mesma frase vai dar resultados muito diferentes. A estética vai ser diferente. Então, isso é uma coisa interessante, assim, tipo, vai desde a arquitetura do modelo ao tipo de dados que eles usaram, e isso muda como o modelo interpreta qualquer frase, assim, os comandos. Então, a gente acaba falando quase como se o modelo fosse o artista, assim, fosse o criador. Então, você está colaborando com o modelo. O Midjourney é um dos outros mais importantes agora, também, assim, de alto nível. E treinaram eles próprios. Eu acho que agora eles estão integrando com o Stable Diffusion também.
mas foi outra companhia privada que treinou e lançou e fez muito bem. Dá para ver que eles usaram mais trabalhos artísticos ali no dataset, assim, de treinamento, até do que a OpenAI, por exemplo. Você via uma frase simples, tipo, geralmente no Dali, para você ter um resultado que parece uma pintura, parece uma coisa artística, você tem que falar no estilo de um artista X, ou falar é pintura a óleo, alguma coisa, você tem que especificar. No Midjourney, é mais comum você ter um resultado que parece uma pintura sem você precisar dizer que é uma pintura, entende? Então, isso vem dos dados que foram usados para treinar, da onde aquele modelo bebeu inspiração. O que é um problema, assim, o Dali não fala, não liberou o código e não mostra de onde estão vindo as imagens. Não é aberto. Midjourney, inicialmente, também não. O único que foi agora realmente abrir o código e você pode ver todas as imagens que foram usadas para treinar é o Stable Diffusion, que é o modelo mais recente, o open source, não é o que eu defendo. Muita gente está criticando porque eles não controlam minimamente deepfake, e também usaram muito trabalho de artista vivo, inclusive, para treinar. O que eu, como artista, já sabia assim, putz, vai dar ruim, gente. Tipo, pô, tem um lado aí que é meio íntimo, assim, é invasivo, tipo, vários artistas falando assim, poxa, eu tô vendo pessoas usando meu nome aqui, e, tipo, isso era algo íntimo da minha pessoa, o que isso significa, assim, como assim, eu não tenho nem mais direito ao meu nome. Mas, com todos os seus problemas, pelo menos as pessoas podem ver, tipo, é isso que está acontecendo. Olha só, tal imagem faz parte, foi treinada nesse programa de AI. Enquanto no Dali, tipo, a gente sabe que usou-se muitos artistas vivos e imagens da internet, mas eles não falam. Então você tem que ir meio que tentando desvendar ali no modelo, reconhecer as estéticas, ver o que ele faz, ver como reage a diferentes frases, prompts que a gente chama. Então, assim, tem muita diferença, na verdade. E a outra, eu vou acabar fazendo muita propaganda pro Stable Diffusion nesse sentido, assim, porque agora tá tendo um boom de criação em cima do Stable Diffusion. Essas últimas 2 semanas foram muito produtivas, porque basicamente, porque open source, assim, tipo, você pode criar em cima. Então, agora tem uma série de pessoas fazendo, por exemplo, plugin do Stable Diffusion pro Blender, que é um programa de 3D. Você cria textura na hora. Plugin para o Photoshop, ainda está em beta também. Então você consegue ali integrar e tipo, editar as imagens com o poder do Stable Diffusion, sabe? Mas a interface Photoshop é muito melhor, convenhamos, do que a maior parte das interfaces de AI. Então, animação, tem muita coisa boa para fazer de animação que já está aberto com o Stable Diffusion. Enquanto o OpenAI, eles não dão acesso ao API deles. Então, você só consegue ali trabalhar com a interface que eles te dão acesso e é isso que dá. Então, assim, não dá para você criar... Você não vai conseguir criar uma empresa, criar um serviço, ou criar simplesmente, sei lá, uma ferramenta artística sua, se você entende de programação, a partir do Dali, porque você não tem acesso. Você só tem a interfacezinha ali, tipo o site que você mexe, etc. A outra que você comentou era o Night Café. O Night Café é outra história, porque eu acho que agora talvez eles já estejam integrando o Stable Diffusion. Então, talvez eles já tenham tido um up. Então, muitos desses apps que já existiam agora estão usando esse modelo, porque ele foi open source. Antes, o Night Café estava usando uma VQGAN, que aí é a história do ano passado, assim, na verdade, nossa, foi uma história super interessante, quando ano passado a OpenAI publicou um resultado do Dali, mostrou o que era o Dali, tipo, no início do ano. Só que eles não tornaram acessível ao público, a ninguém, assim, tipo, só falaram que o negócio existia. Mas isso deixou a comunidade open source super, super animada. Mas eles publicaram um clipe, que é esse modelo que eu falei, que é tipo, é um bom modelo para conectar as coisas. E aí, alguém no movimento open source, foi Ryan Murdoch, o Advanan, você pode segui-lo no Twitter, ele conseguiu usar o clipe com um modelo generativo que já existia, que já estava aberto, e aí começou esse boom de um monte de gente, tipo, escrevendo uma frase e já aparecia uma imagem. Então, naquele texto que você viu meu sobre copyright, eu já mostro um pouco, que eram os primeiros resultados. Então, assim, é interessantíssimo ver o
quanto isso cresceu do ano passado para cá, mas assim, desde o ano passado a gente tá tendo esse boom e só tá escalando, 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 assim. E era muito bonito, tipo, entrar no Twitter e ver um monte de gente experimentando, vendo o que o modelo podia fazer, e todo dia era tipo, uau, agora isso é possível, olha só como representa isso. E assim, muita gente contribuindo, isso que é legal, sabe? Tipo, como é orgânico. Não, com certeza. Olha, só para dar um passo para trás aqui. Então, a gente pode falar que esses mecanismos de inteligência artificial, eles pegam uma infinidade de imagens bom, representações de artes diferentes. Eles estudam essas milhares de imagens, criam espécies de padrões, e aí quando você digita algum prompt ali, algum comando, vamos dizer assim, eles te retornam a base de todo esse estudo que eles fizeram. É mais ou menos isso? Já tá num nível que vai conseguir te dar uma interpretação ainda combinando conceitos muito diferentes. Então você pode falar ali é muito comum nos prompts, no lugar de você só dizer tipo uma coisa simples, tipo um relógio pintado por Salvador Dalí. Você vai dizer um coelho relógio pintado por Salvador Dalí e Miró e não sei quem, fotorrealístico. E você vai ter um resultado ali que é uma mistura de tudo aquilo, assim. E é muito interessante também, tipo, isso depende de modelo para modelo. Às vezes, onde você colocar os itens na frase, então se você coloca Salvador Dalí primeiro ou se você coloca Miró primeiro, isso vai fazer diferença também na interpretação. Então tem vários parâmetros que dá para mudar, etc. Mas é, é isso, assim, na real, eu recomendo as pessoas a só testar. Você tem ali, tipo, joga umas frases, vê o que faz, e principalmente, tipo, entra nos sites, o Lexica é muito bom para isso, que é um site que eles basicamente baixaram tudo do Discord, do Stable Diffusion, baixaram milhares e milhares de imagens junto com os prompts, e aí você pode pesquisar por prompt e por imagem. E é muito bom quando você vê muitas outras pessoas, tipo, criando as frases, criando os prompts e vê o resultado, que aí você aprende a fazer muito mais rápido. Que aí você entende o que está acontecendo, assim. Você entende também, tipo, como é que é essa... tem diferentes tendências na forma lá de escrever os prompts. Tem pessoas que escrevem, tipo, várias palavras que não parece que está interligada, são um monte de vírgula, palavra X, Y, Z, tipo, pedra, cristal, Geiger, Picasso, não sei o que lá, um monte de coisa, aí você vê o resultado. Você vê assim, meio que tá guiando o modelo numa determinada estética, isso. E outras que colocam, às vezes, tipo, algo ali super certinho, tipo, tentando descrever a cena. Outros que, tipo, colocam, às vezes, uma frase abstrata de um livro, tipo, uma passagem de um livro. E, às vezes, é um resultado que você olha assim, nossa, interessante. Então, é muito testando mesmo. E realmente é isso, tipo, é como se fosse um artista, de certa forma, que viu muitas coisas e é capaz de pintar a partir daquelas inspirações, mas muito rápido. Rápido, 3 segundos, mais ou menos. Ô, Vanessa, digamos que alguém queira se envolver mais com esse universo de AI, enfim, como que uma pessoa pode executar os algoritmos de AI? É necessário ter um poder computacional, um grande poder computacional? Precisa pagar alguma plataforma? E também qual conselho você daria para algum artista que gostaria de começar a se envolver mais com a criação de arte usando inteligência artificial? Siga as pessoas certas no Twitter. Tudo no Twitter. Coisa mais importante, como aprender as coisas? Twitter. Aí do Twitter, você vai para os Discords, depois para os canais de YouTube. É onde o conhecimento realmente está. Sinceramente, assim, se você tentar ver um curso numa faculdade, não vai ser bom. Inclusive faculdades grandes, assim, tipo, tem uma artista famosa agora na cena cripto e tal, que é de uma universidade grande nos Estados Unidos, não preciso falar o nome. E assim, na cena de AI, agora o nome dela tá bombando, tal, mas acho que é porque já estava numa rede mais institucional. Mas na cena de AI, a gente vai assim, putz, mas isso aqui é super ultrapassado, isso aqui é tipo, o que ela tá ensinando, assim, pô, muito simples, cara. É, é muito engraçado isso. Então, sinceramente, tipo, é seguir as pessoas certas no Twitter. Então, até pesquisadora, é essa galera que você tem que ver. E aí, se não, é tipo, entra no Discord do Stable Diffusion,
O Dali tem no Discord também, mas acho que é só por convidar por convite. O Dali, por enquanto, também está em beta e tem uma lista de espera, então é difícil de conseguir. Tem muita gente tentando. Eles estão com uma dificuldade para escalar. Quanto ao Stable Diffusion, tipo, basicamente, tem o Dream Studio que você tem que pagar, você pode pagar por créditos. Outra forma é usando o Google Colab. Então, o Google Colab é uma forma do Google de computação na nuvem que é muito usado para pesquisador de inteligência artificial, mas que tem uma série de Google Colabs que você pode usar de graça, que já tem todo o código, você só precisa rodar, e isso é usado já para gerar tanto animação quanto imagens fechadas de inteligência artificial. Na verdade, é uma das melhores coisas. Você pode usar o Colab totalmente de graça, mas como agora tem tanta gente usando agora os GPUs que eles disponibilizam para usar de graça, então cada vez mais devagar. Se não, você paga acho que R$ 100, uma coisa assim, por mês. Então já não é mais tão simples para alguém que só quer brincar. Se não, tem um monte de Discord, tipo o que eu passei pro João do Eden. Mas tem vários Discords que você está podendo testar de graça. Então, assim, tem como achar. Tem como poder brincar fazendo muito pouco. Pagando muito pouco, assim, investindo pouco. Principalmente saber quem seguir. E eu sempre recomendo, assim, tipo, buscar quem são as pessoas. Eu posso colocar nomes em algum comentário, alguma coisa do gênero. Tipo, eu reposto muita coisa no meu Twitter. Meu Twitter é VA2Rosa. Mas eu ainda não sou tão ativa no Twitter, assim. Não tem nem 1000 posts, 1000 tweets. Mas, cara, tem conta que só faz isso, assim. Que, tipo, fica sempre postando ferramentas de AI. E também toda semana tem uma nova. Então, tem que ficar sempre ligado, e é isso. Boa, Vanessa, legal, legal. E agora vamos entrar então num ponto um pouco diferente, talvez um ponto até mais difícil de resposta, e aí você fica à vontade para ficar no plano abstrato, mas dar a sua opinião, né? Como que fica essa questão da propriedade intelectual e autoria quando a gente fala de criação e inteligência artificial? Responde pra gente essa aí. Isso é algo que não está resolvido. De certa forma, é um pouco assim a extrapolação do que já estava acontecendo na cultura remix da internet, né? Então, e por um lado, eu acho que até a blockchain é muito interessante nesse sentido. Imagina, se você faz um post e já minta ele, e eventualmente aquele post, tipo, tanto viraliza quanto passa as pessoas em algum momento vendo assim, não, peraí, da onde veio essa ideia? Da onde veio esse meme? Da onde veio, tipo, até quem foi a primeira pessoa a fazer tal coisa com inteligência artificial ou com o que seja? Aí você quer ver, tipo, da onde as coisas vieram. É muito interessante que haja uma forma de realmente ter um registro histórico, né? Então, acho que NFT é útil para isso, ainda não está no seu máximo potencial. Principalmente, acho que não. Sinceramente, acho que história da arte agora tem que ser feita com análise de dados, com boa visualização de dados, entendendo assim a partir dessas redes que se espalham, essas ideias que se espalham. Então, acho que a gente já está indo cada vez mais nessa direção, assim, não dá mais para você dizer, eu fiz essa imagem aqui, isso é meu e ninguém mais pode reproduzir. Algo que a gente tem brincado mais tanto, a gente fala bastante sobre ideias expansivas. Então, imagina, é um pouco como o mundo da programação já funciona no open source. Então, você cria um personagem, e aí o seu personagem se torna tão mais importante quanto outras pessoas criarem em cima dele. Quanto outras pessoas colaborarem, as pessoas te seguem, gostam do que você faz, e elas vão fazendo fork. Tipo, agora, tipo, o Loot Project de NFT foi muito bom nisso. Que o Loot era só uma cestinha de palavras e que as pessoas só pagavam gas fee para mintar, mas a criação de coisas em cima daquelas palavras, agora tem várias pessoas criando o universo do Loot, já virou uma coisa meio videogame, teve roupas, marcas de roupa em si sendo criada, tipo, sobre algum dos termos que ficaram mais famosinhos, criando uma estética, etc. Então acho que isso talvez seja um ambiente mais interessante do ponto de vista da criação, assim, no lugar de você ficar mais focado essa é a minha autoria, tipo, como é que você cria uma coisa que instiga as pessoas a querer co-criar com você. Então, assim, essa seria a parte otimista, eu acho que é o que faz sentido, é o que me interessa fazer, eu acho que tem algo pode ser muito divertido isso. E agora, tipo, na parte de, esse aqui
direito autoral, esse é apenas o meu trabalho, tal. Tipo, copiar uma imagem, fazer algo parecido com o seu estilo é banal, assim, isso é simplesmente muito fácil. Mas agora, sei lá, se a pessoa já é muito famosa, já tem um personagem, a Marvel, por exemplo, se eles não quiserem jamais abrir o IP deles, eles não precisam, mas agora vai ter um monte de gente podendo fazer histórias paralelas com os personagens deles. Não tem muito como impedir isso, sabe? Legal, muito Então, legal. propriedade intelectual mudou. Bom, eu acho que foi em 2020, tá? Se eu não estou enganado, em 2020 você criou um universo chamado Little Martians, ou Pequenos Marcianos. Qual que foi a ideia de criação disso e por que que você criou? O que que é esse projeto? Eu estava já na Mars College, Universidade de Marte, em 2020, e foi meio estranho, assim, tipo, vivendo no meio de um monte de gente falando de inteligência artificial, nessa coisa meio solar punk, no meio do deserto, etc. Tipo, o que eu tive vontade de fazer foi a coisa mais primitiva, arcaica possível, assim, na época eu peguei terra local, aprendi a, tipo, a fazer cerâmica com a terra do local, assim, com a terra de Marte. Então, aprendi a filtrar, escolher onde tinha uma boa argila no nosso terreno, fiz um forno mais primitivo possível, etc. Fiz uma cabeça de um marciano, assim, tipo, só uma cabeça genérica, meio humanoide, alongado, assim, bem dentro dessa estética. E que era essa loucura de, tá bom, então a gente está aqui no super futurista, mas ao mesmo tempo a ideia é de ser baixo custo, então quer ser sustentável. O que que é sustentável? É saber usar os recursos que você tem à sua disposição, é saber trabalhar com a sua própria terra. Então essa era a minha viagem na época. E aí bateu a pandemia, o que foi muito doido, que bateu a pandemia, a gente já estava num cenário de ficção científica em Marte, isolado de todo mundo, a gente olhou assim, ó, que coisa. É, e a gente se chama de marciano naquele projeto. Aí eu fiquei pirando a batatinha, na verdade, em 2020, eu passei uma parte do meu ano trabalhando num livro infantil, que foi uma homenagem à minha irmã morreu há alguns anos, e aí eu fiz um livro de uma menina que viajava no tempo, e o narrador ajudava ela a viajar, e no final ela virava a página do livro ela mesma e conseguia controlar a própria história. E depois, esse ano, publiquei uma história com Simon de la Rouvière, que é um cara bem legal no movimento cripto, e que agora fez uma Crypto Press, só de sci-fi, em que era esse marciano do futuro, tipo, explicando a menina que ele é o narrador da história e que ela vive na simulação da humanidade. Muitos anos no futuro, basicamente, existe um memorial e que aliens podem ir visitar e ver as histórias dos humanos, assim, ver o que era a vida na Terra e esse alienígena decidiu simular uma humana a partir de alguém que viveu. Então, assim, pega a história, assim, pega todos os dados que havia disponível sobre alguém e reconstrói uma pessoa em cima daquilo. No caso, usou como inspiração, decidiu fazer uma personagem dele, assim. É, mas ele faz a personagem viajar no tempo, que achou que seria divertido, isso dá ruim, acaba brecando o protocolo do museu, e no final ele tem que, a AGI do museu, né, a inteligência artificial geral, que a gente chama, ela confisca a humana dele e pede energia em troca, que energia é riqueza, né? Uma coisa que é uma máxima do Bitcoin, por acaso. Bitcoin é válido porque ele consome energia. Quem é que fala muito isso? Na verdade, o Buckminster Fuller já falava isso, energy is wealth. Então, o marciano acaba, tipo, contribuindo com energia para o memorial e leva de presente uma cerâmica com a consciência da personagem que ele criou, que para continuar contando histórias pela galáxia, assim, aparentemente cerâmicas são muito melhores do que matéria orgânica para viajar pelo espaço, porque convenhamos, isso aqui não é muito resistente. E cerâmica é um material que aguenta altas temperaturas, é usado em espaçonave, então assim, ótimo. E dura milênios, né? Então assim, é como se fosse um pendrive. E aí você tem uma consciênciazinha. E aí eu fico criando outras histórias, assim, mas é bem em cima dessa noção de que
nós estamos, tipo, nossa, é como se a gente já vivesse numa simulação e tudo que nós vivemos pode ser reconstruído. E essas cerâmicas são, tipo, uma brincadeira com esse, quase essas ruínas, essas memórias do futuro. Agora eu dei até uma viajada aqui, hein, Curi? Não, eu lembro quando a Vanessa me contou desse projeto, eu fiquei, cara, isso aqui é muito doido, mas muito doido de um jeito muito bom, cara, muito, muito legal também. E, Vanessa, a gente tá falando acho que desde o início sobre uma coisa chamada Mars College, não, acho que não só sobre Mars College, mas Mars. E eu queria que você explicasse um pouco pro pessoal, assim, o que é isso que você tá tanto falando, assim, o que é, onde que surgiu, vamos dizer também. A Mars College, assim, pode-se dizer que é uma iniciativa do Gene, né, do Gene Cogan e do Freeman Murray, que ele viveu bem os anos 90 do Silicon Valley, mas aí no lugar de ficar lá em São Francisco, foi para a Índia trabalhar com arte e tecnologia na natureza e construir estruturas para Pallet Racks. E eles são, pelo menos assim, os dois grandes organizadores, mas a gente tem um grupo muito bom, assim, meio que tem o nosso coletivo. E por 3 meses ao ano, a gente ocupa uma área no meio do deserto, perto do México, no deserto do Sonora, e a gente faz estruturas com pallet racks, que é tipo estruturas de armazém, são aquelas placas de barras de metal super pesadas, é muito usado assim em armazém, sei lá, acho que é Tokstok, ou tipo, agora eu tô passando muito termo americano, que isso aqui? Que vergonha. Mas é que o que Você pode acontece falar o termo em inglês sem problema também, sim, fica à pallet vontade. rack. Eu não sei qual é o nome de verdade em português. Mas então, a parte boa é que elas são muito flexíveis, você consegue construir estruturas grandes rapidamente, desmontar e coloca placas de madeira, né, entre as estruturas, né, dos racks. E é isso, a gente constrói lá umas estruturas arquitetônicas, tipo, nós mesmos, e vivemos em No trailers em volta deserto. daquilo, construímos no deserto e colocamos painéis de energia solar. A gente está a 1 quilômetro de uma cidadezinha, então assim, a gente ainda não está totalmente fora da grade, porque por enquanto ainda é muito fácil pegar água ali da cidadezinha, voltar. Então assim, é um ambiente, assim, é um experimento ainda controlado, né? Tipo, fora da grade é algo que as pessoas têm discutido muito hoje em dia, que é essa tentativa de, ok, nós temos inúmeros problemas na sociedade, como poderíamos ser mais sustentáveis, ou como poderia ser você ter ali uma mudança de hábitos ou simplesmente se ver de alguma forma num isolamento da sociedade. Mas a gente tem internet de alta velocidade, conseguimos levar fibra ótica para Bombay Beach, que é a cidadezinha mais próxima, e a gente consegue fazer comunicação por antena, então nós temos internet de alta velocidade no meio do deserto, e fazemos projetos de arte generativa e projeções e projetos malucos. É, e um pouco essa brincadeira de, tipo, já vivemos, ok. Primeiro também, como viver, assim, já que a gente pode ir para Marte, ou estamos passando para Marte, tipo, o que seria, como a nossa forma de viver na Terra pode mudar com as atuais tecnologias. Acho que a gente poderia viver muito mais confortável ou muito mais consciente no nosso próprio planeta. E, de certa forma, acho que ocupar Marte não é um impedimento. Acho que as tecnologias que podem nos levar para fora também poderiam nos ajudar a fazer a Terra um lugar melhor. E é um lugar que já é um desastre climático. Então, é meio que já essa necessidade de adaptação. A gente está ali do lado de um mar que está secando, num lugar que no verão é um inferno de calor. Assim. Então, é um lugar que você já está lidando com a crise climática. Então, assim, é um exercício em várias fronteiras, tanto de ficção. A gente ali sente que já estamos num filme de ficção científica, 24 horas por dia. É um experimento social, que a gente se organiza pelo Discord, a gente não gosta de fazer reunião, e temos vários grupos de estudos e projetos, e as pessoas vão se desenvolvendo. E um pouco também, tipo, tanto experimentação artística, quanto também projeto educacional. Os Estados Unidos tem um problema muito sério
do estudo ser muito caro, né? Das pessoas pagarem muito para ir na universidade. Então, assim, por enquanto, a gente ainda não é um substituto para a universidade, mas talvez seja um caminho possível. Assim, na verdade, tipo, tudo que eu sei sobre 3D e sei. Eu faço agora trabalho de arte em 3D, até mesmo que eu aprendi, sei lá, de arte urbana, mas principalmente 3D. Cara, eu aprendi pela internet, sabe? Aprendi fazendo, aprendi vivendo na cena. Não foi, tipo, não foi um curso X que me ensinou. Então é meio interessante ali, a gente está no meio de pessoas, muitos deles são bons pesquisadores, são pessoas interessantes que a gente gosta de estar junto, cada um desenvolvendo seu próprio projeto, muitas vezes colaborando, e aprendendo muitas coisas pela internet também, assim, tipo, às vezes você coloca, eu decidi lá fazer cerâmicas no início, comecei a pesquisar, comprei um livro e fiquei lendo, vendo tutoriais e descobrindo assim, como é que eu faço cerâmica com terra local, assim, o que que eu faço? Aí depois eu passei a escanear as minhas cerâmicas fazer scanner 3D, né? E a animá-las, e aí eu posso fazer capturas de movimento e controlar a luz. Nossa, também agora nem preciso mais capturar o meu próprio movimento, tem como fazer totalmente por AI com o software da NVIDIA, que é o Omniverse. Então eu posso criar o texto, aprendi a criar texto com AI dos roteiros, a voz por AI, a animação do rosto, da cerâmica por AI. Então, assim, e tudo isso eu aprendo pela internet, mas aí você tá do lado das pessoas que, sei lá, com o Dino eu aprendo o tempo todo. E aí você vai compartilhando. Então, acho que tem tantas coisas que a gente pode reinventar também. A coleção, esse projeto seu Little Martians é uma coleção de NFTs? Você vende isso? Ou é um projeto à parte, paralelo desse universo de cripto? Então, em termos de NFT, ainda é uma construção. Eu vendi uns 120 NFTs do projeto, por enquanto. A maior parte como arte narrativa em colaboração com o Simon, que foi o meu editor. Então, aí é só imagem mesmo, SVG, que ele fez uns padrões por cima e tal, uns padrões generativos. Eu tenho uma coleção já publicada com o Jim também, que é a animação de Style Transfer de AI, baseada nas ilustrações do meu livro infantil, mas que está ligada a essa história que eu publiquei, dos Little Martians, e eu estou desenvolvendo novas coleções. Então a ideia acho que ser uma continuidade, assim. Eu estou criando esse universo e quero também continuar colaborando, assim, porque gostaria devo ter mais pessoas criando historinhas com os Little Martians. A gente já fez um teste esse ano na Mars College, em que eu ensinei para as pessoas, elas fizeram seus próprios marcianos, seus próprios personagens de cerâmica, escaneamos e criamos historinhas para eles também. Então, é isso, é uma continuidade, eu tenho que fazer mais. Tenho que voltar a trabalhar aqui de mais uma animação que vai fazer parte de uma exposição em breve, organizada pela cena de cripto brasileira, que eu gosto muito, chamado Pupila Dilatada. Essa a exposição se chama Pupila. Boa, boa. Ô, Vanessa, e além disso tudo também, me corrija se eu estiver errado, você também participa de um projeto de desenvolvimento mesmo dessa inteligência artificial para a criação de arte, né? Conta pra gente qual que é esse projeto, se as pessoas podem participar, se ainda não está fechado. Conta um pouquinho mais pra gente sobre ele, por favor. Então, esse é o Eden, é um outro projeto do Jim, que ele começou. Basicamente, a gente está trabalhando com o Stable Diffusion, o Jim está em contato com o Emad, que é a pessoa que está por trás do Stable Diffusion em termos de coordenação, em termos de sponsorship, de financiamento e tudo. Então, a gente está basicamente desenvolvendo novas ferramentas em cima do Stable Diffusion, de animação de AI e outras. Então, por enquanto, ainda está em beta, e a gente está ainda decidindo como é que vai ser o caminho dessas ferramentas, porque a gente não quer fazer algo super escalável, a gente não quer fazer um Photoshop. Acho que muita gente já vai fazer isso, já vai fazer as ferramentas tipo para o grande público. Então a gente quer mais criar algo tipo ligado à Web3, que você possa mintar, ferramentas colaborativas, que várias pessoas possam contribuir ali para criar uma imagem, ou uma animação juntas, ou uma história em quadrinhos. Então a gente está indo
nesse sentido. É isso, ainda não está aberto ao público, eu fico um pouco confusa quando a gente vai lançar. A gente tem o Discord, então já dá para brincar ali com alguns dos bots. A gente provavelmente vai começar a alimentar outros Discords também, então a gente deve ficar vendendo serviço de bot. Grande trabalho futurístico do futuro. Vender robô. Provedor de bots. Os nossos bots são muito especializados, muito carismáticos. Temos bots falantes, temos bots desenhistas, temos bots com personalidades diferentes. Por sinal, você pode dar personalidades aos seus bots, é muito interessante. Mas é isso, é um projeto em desenvolvimento, espero poder compartilhar mais sobre ele. Muito legal. Bom, para finalizar o nosso papo aqui, que está muito interessante, acredito que, como eu, muitas pessoas têm essa dúvida. A gente precisa ficar preocupado com inteligência artificial quando ela for inteligente o suficiente para criar outras inteligências artificiais e quando colocarem a inteligência artificial nesses robôs aí da Boston Dynamics. A gente precisa ficar preocupado com isso ou isso não é problema? Olha, tipo, imagina, o avião no início do século XX. Um avião incrível, né? Mó legal você poder viajar de avião. Mas agora, o avião foi usado já na Primeira Guerra Mundial, né? Então, é de se esperar que, tipo, como qualquer ferramenta, pode ser usada tanto para criação quanto para destruição. Então, isso é meio que inerente. Então, não dá para ser muito vulnerável, não dá para, assim... Por isso que a descentralização é tão importante também. Você não pode deixar isso na mão de uma grande companhia, assim. Como assim? Quem tem direito? Quem é que pode dizer o que é seguro e o que não é seguro com inteligência artificial? O governo americano está capacitado de dizer: nós aqui detemos essa tecnologia e nossos drones são ótimos, não explodem coisas que não deveriam em outros países, nós somos tão legais. Então, assim, isso já está acontecendo. Temos drones sendo usados para explodir casas em outros países. Isso já é o presente. Mas agora, vai dizer que avião é ruim? Vai dizer que drone por si é ruim? Tipo, não, pode ser usado para muitas outras coisas. Então, eu acho que, assim, o que nos segura é essa dança, assim, não dá para ser muito frágil. É algo que pode construir coisas incríveis, a gente precisa disso. Tipo, para a gente conseguir lidar com os desafios que teremos nesse próximo século, lidar com os problemas mesmo de aquecimento climático, sabe? Tipo, como é que a gente vai conseguir escalar a filtragem de água ou produção do que for na escala que vai ser necessária? Tipo, nós precisamos de muito mais poderes do que temos agora. São grandes desafios. Então, é isso. Olha só que legal. Temos muita historinha ainda para ver, para contar e suspense. Tem muita coisa por vir ainda e pode ser preocupante ou não, quem sabe, né? Vai depender no fim do dia vai depender da gente, né? Vamos ser bem sinceros, das pessoas construindo essas ferramentas e da índole dela, né? Da índole delas, né? Mas, Vanessa, conta pra gente aqui pra fechar, então, como que a gente te encontra nas redes sociais e encontra os seus projetos também. Lembrando a todos que os links vão estar na descrição, então não precisam decorar, só pegar aqui embaixo. Meu nome no Instagram é VA2Rosa, no Twitter também, eu tenho um site que é va2rosa.com, se não, littlemartians.world, o mundo dos pequenos marcianos. Ter domínios customizados é tão mais legal, acho que vai se tornar uma constante, assim, tipo .world. Para que ter um .com se eu posso ter um mundo? Então é isso, uma forma mais fácil de entrar em contato comigo, Twitter e Instagram, e é isso. Muito interessante. Pessoal, então é uma sugestão aí todo mundo para conhecer o trabalho da Vanessa. Esse papo de AI é muito complexo, eu sei. Claro que a gente vai fazer um update no futuro. A gente quis trazer esse papo aqui para mostrar para vocês o potencial disso com a tecnologia de blockchain. Então, no episódio de hoje, a gente não focou muito em criptomoedas, mas é sempre bom fazer o disclaimer de sempre, né, Curi? Que criptomoedas, DeFi, NFTs são considerados investimentos de risco, então façam suas próprias pesquisas. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima.